Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Eu espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Salmos, hoje no capítulo 77, 78 e finalizando no capítulo 79, amém? De acordo com o cronograma de leitura. Antes disso, eu gostaria de convidar os irmãos para uma pequena oração em gratidão ao Senhor por este momento. Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor é bom. Te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais um dia estar junto com os irmãos na tua presença, lendo as sagradas escrituras. Essas palavras, ó Deus, que pedimos que o Senhor permita que guardemos em nossos corações e que no nosso dia a dia nós possamos praticá-la. Que no dia a dia, ó Deus, nas dificuldades e adversidades da vida, essa tua palavra venha trazer para nós renovo, esperança, venha trazer em nossos corações a lembrança desse Deus único, verdadeiro, grandioso e que nos prometeu que estaria em todos os dias, em todos os momentos junto conosco. Obrigado, Senhor, porque através e intermédio de teu Filho amado Jesus, nós obtemos o maior presente que poderíamos receber, que é a salvação. Através do teu Filho, ó Deus, fomos ligados ao Senhor novamente. Temos livre acesso ao Senhor. São tantos os benefícios, são todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu, que cabe a nós agradecer ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estarão hoje lendo a tua palavra, meditando sobre ela. Que teu Espírito Santo, Senhor, fale grandemente no coração de cada um de nós. É o que nós te pedimos, agradecemos ao Senhor, em nome de teu Filho amado, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Queridos irmãos, no Salmo 77, que é o primeiro capítulo do dia de hoje, veremos aqui algumas expressões do salmista, como eleva a Deus a minha voz, a minha alma recusa consolar-se. Nessas palavras do salmista, nós podemos ver a profunda angústia dele e que a sua ansiedade foram de forma bem vívida, né? Descritas aqui. Sua mão estendida procura Deus, mas não encontra conforto. Suas meditações e pensamentos só sobrecarregam o seu espírito. Dos versos 4 a 9, veremos que ele busca uma resposta. A preocupação e a ansiedade ainda governam a sua vida de modo que ele não podia dormir. Ele contava os dias do passado em vez de contar as ovelhas. Finalmente, irmãos, ele proferiu as 6 perguntas que o deixavam perplexo e o perturbavam. Ele não conseguia entender porque o Deus de misericórdia e compaixão podia permanecer silencioso e inativo. Versos 10 a 15 do capítulo 77. Veremos aqui a sua solução na história. Ele começou então a recordar dos feitos do Senhor, recordando as maravilhas de Deus no passado. O salmista, amados irmãos, agora ele
sente esperanças. O teu espírito começa então a ser renovado. Deus provou ser alguém capaz de feitos gloriosos. Ele mostrou o seu poder e redimiu o povo de Israel. O pedido não pronunciado é que Deus agiria assim novamente. Capítulo 77, entre os versos 16 a 19. Nós veremos aqui, irmãos, que a sua confiança no poder de Deus, com as expressões viram-te as águas e temeram. Esses versículos, amados irmãos, que ocupam o lugar de um hino dentro de um hino, diferem grandemente no espírito e na forma do restante do poema. Embora a nota dominante desta seção saia o poder de Deus sobre a natureza em geral, a posição da passagem entre os versículos de 15 a 20 mostra então um relacionamento com o livramento no Mar Vermelho. E finalizando o capítulo 77, sua certeza da liderança divina. O teu povo, tu o conduziste, com essa expressão. Esse versículo, então, enuncia novamente o pensamento do versículo 15, que nós acabamos de ler, com a implicação vigorosa de que Deus não pôde fazê-lo novamente. Capítulo 78, amados irmãos, aqui está um bom exemplo dos propósitos de Deus. Aqui no capítulo 78, nós veremos que a partir do versículo 1, a gente vê aqui as advertências que foram dadas do passado. O propósito, irmãos, do salmista aqui está declarado. Uma observação geral destaca a responsabilidade dos pais de ensinarem os filhos e o perigo da apostasia que serve de introdução aos muitos exemplos históricos que se seguem. No capítulo 78, a partir do versículo 12, veremos que as obras de Deus estão descritas detalhadamente. Aqui nós vimos, então, a travessia do mar, a nuvem e a coluna de fogo como guias, a provisão da água, o maná, as codornizes. Mesmo diante dessas bênçãos constantes de Deus, o povo continuou pecando e tentando a Deus. Mas, apesar do seu pecado, Deus demonstrou sua compaixão e compreensão, perdoando-os a todos. A partir do versículo 40 do capítulo 78, nós veremos a respeito da libertação do Egito até Canaã. A mesma história trágica se repetiu. Dessa vez, irmãos, a ênfase foi colocada sobre as pragas como exemplos do livramento divino. Embora só 7 das 10 pragas sejam citadas e não estejam na mesma ordem do livro de Êxodo, mas servem, irmãos, de exemplos vivos da fidelidade divina. O salmista, irmãos, conta como Deus conduziu seu povo até Canaã. E como o povo o provocaram, voltando-se para a idolatria, tão logo tornaram e tomaram posse da terra. Dos versos 56 em diante, veremos que as escolhas de Deus, a escolha dos deuses de Israel. Deus aqui, nesse trecho, nós vimos alguns verbos como abandonou, despertou, escolheu. A sujeição de Israel, irmãos, durante o período dos juízes, está destacada como evidência do abandono de Deus. Então, em uma linguagem ousada, se é que eu posso dizer assim, o salmista sugere que o Senhor despertou para as necessidades de Israel. A rejeição das tribos do norte confirmou que Deus escolhera Judá.
o estabelecimento de Jerusalém como centro religioso de Israel e a confirmação de Davi como rei. Esses assuntos, né, destacaram as tribos do sul como líderes indiscutíveis do povo de Deus. E assim finalizamos, irmãos, o capítulo 78, amém? Iniciando o capítulo 79 do livro de Salmos, veremos que esse salmo, perdão, é um lamento coletivo da comunidade de Jerusalém em um período de calamidade nacional. A descrição da profanação do templo e a devastação da cidade apontam para uma séria destruição, tal como a da conquista babilônica, por volta aí de 586 a.C. Veremos, amados irmãos, a partir do versículo 4, o pesar em Jerusalém, as nações que foram invadidas. Veremos nos Salmos, a partir do versículo 1, que a cidade de Jerusalém é descrita como se encontrando um verdadeiro estado de emergência. Os gentios profanaram o templo, deixando a cidade em ruínas e os mortos sem serem sepultados. Toda essa devastação e matança resultaram em zombaria e de forma ridícula da parte dos vizinhos gentios de Israel. A partir do versículo 5, veremos aqui então um pedido de misericórdia. Até quando, Senhor? Essa frequente clamor dos desesperados é seguido, irmãos, imediatamente da segunda pergunta: será para sempre? Então vemos que o povo ficava na pergunta: até quando, Senhor? E depois: será para sempre? A dor amarga do salmista está evidente quando implora a Deus para tomar vingança dos ímpios, até mesmo de lhe pedir que estenda suas ternas misericórdias a seu povo. A partir do versículo 9 do capítulo 79, além de reconhecer os pecados dos seus antepassados, o salmista também confessa o pecado de sua própria geração. Ele não destaca nenhum desejo egoísta, mas a glória do nome de Deus. Afinal, irmãos, o nome de Deus foi abusado na profanação do templo e na zombaria dos pagãos. O salmista clama a Deus para que lhes retribua 7 vezes mais. E finaliza o capítulo 79 com um voto de louvor: para sempre daremos graça. Para sempre te daremos graça. Se Deus responder à oração pedindo ajuda, seu povo cumprirá o voto duplo. Eles tomarão a decisão de louvar a Deus, dando-lhe graças continuamente e publicamente, declarando então o seu louvor a Deus. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Salmos no dia de hoje, capítulos 77, 78 e finalizando no capítulo 79. Amém? Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente exposição, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras. Que Deus os abençoe de uma forma poderosa. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura do livro maravilhoso de Salmos. Fiquem com Deus.